projeto ele fala o seguinte: artigo 1º, a CLT passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 483, a linha H. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele coação moral por meio de atos ou expressões que tenham por objetivo ou efeito atingir sua dignidade e ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade que lhes conferem suas funções. Repito, abusando da autoridade que lhes conferem suas funções. Parágrafo 3º, nas hipóteses da linha D, H, G e H, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até decisão final do processo. Artigo 484. Se a rescisão do contrato de trabalho motivada pela prática de coação moral do empregador, devidamente comprovada, obviamente, moral do empregador ou de seu preposto contra o trabalhador, o juiz aumentará pelo dobro a indenização devida em caso de culpa exclusiva do empregador. Veja, culpa exclusiva do empregador, porque muitas vezes a situação assediadora, ela está relacionada a outros elementos e, como eu disse, ao assédio moral horizontalizado também. Ao assédio moral que se dá em pessoas com o mesmo nível hierárquico dentro de uma mesma instituição. E ainda, senhor presidente, o assédio moral que se dá de forma inversa, ou seja, que se dá através dos subordinados, teoricamente, hierarquicamente, para com a chefia. Mas nem sempre ele se dá pelo preposto ou pelo empregador. Ele pode se dar pelos empregados dirigidos ao empregador ou ao preposto ou, portanto, à chefia. Então, veja, aqui nós estamos falando da situação específica de responsabilidade exclusiva apenas do empregador. Esta matéria, ela diz respeito a algo que é absolutamente fundamental, de que esta comissão possa identificar e possa enfrentar. Nós estamos falando de assédio moral. Assédio moral, ele tem características muito semelhantes a um processo de tortura. O assédio moral, ele se dá não apenas nas relações hierarquizadas, mas ele também pode se desenvolver em relações horizontalizadas. E o ser humano, ele deixa de exercer a sua humanidade no local de trabalho. É muito importante que nós tenhamos uma clareza de que os trabalhadores não são apenas detentores de direitos difusos e direitos coletivos. Os trabalhadores têm que ter o direito de libertarem o ser humano que tem dentro deles no local de trabalho. Muitas vezes o trabalhador, ao adentrar o local de trabalho, se despe da sua própria humanidade, imposto por relações de trabalho que são adoecidas. Identificar o assédio moral significa identificar que existem relações que adoecem, estruturas organizacionais adoecidas, que fogem a uma lógica ergonômica, que fogem a uma lógica de considerar a pessoa e reduzem o trabalhador a planilhas de custo ou apêndice de máquinas. Como é que alguma pessoa pode dizer que é favorável a que se possa ter de forma impune uma relação de coação moral ou uma relação de humilhação, de tratamento degradante dentro de um local de trabalho? E atesto que há que se ter o arcabouço comprobatório, porque isso é uma decisão do próprio juiz, do Poder Judicial. Não é uma decisão que eu simplesmente estabeleço uma lei